कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धो जगत्पते गोपीश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। ओम वृंदावै तुलसी देवै प्रिया वै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। भक्ताविहीना अपराधलक्ष्मी क्षिप्ताश्च गदाधर श्रीवासादि श्री गौरभक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। So first of all, I offer my humble, respectful obeisances to lotus feet of my spiritual master, Nitya-lila Pravishtam Vishnupad, Ashtutara Satasya Srimad Bhakti Vedanta Siddhavaman Goswami Maharaj. And Nitya-lila Pravishtam Vishnupad, Ashtutara Satasya Srimad Bhakti Vedanta Siddhavaman Goswami Maharaj. Simultaneously offer my humble, respectful Dandavat Pranam. Lotus feet of Nitya-lila Pravishtam Vishnupad, Ashtutara Srimad Bhakti Vedanta Swami Maharaj. And all senior devotees and Vaishnavas and present here, all of my respectful guests. Primeiramente, gostaria de prestar minhas mais humildes e respeitosas reverências aos meus mestres espirituais, Nitya-lila Pravishtam Vishnupad, Ashtutara Srimad Bhakti Vedanta Swami Maharaj, e Nitya-lila Pravishtam Vishnupad, Ashtutara Srimad Bhakti Vedanta Swami Maharaj. E ao mesmo tempo também presto minhas reverências aos pés de lótus de Nitya-lila Pravishtam Vishnupad, Ashtutara Srimad Bhakti Vedanta Swami Maharaj, e a todos os devotos sêniores, a todos os Vaishnavas e Vaishnavis, e a vocês, meus convidados, muito respeitáveis, presentes aqui hoje. Just we also heard about the story of Ekalabya Katha, Bhaktivedanta Prabhupada in Nectar of Instruction of Pakhan Padesh. Very nicely explained about this philosophy. Então a gente acabou de ouvir agora, né, sobre a história dessa pessoa chamada Ekalavya. Grande mestre chamado Srila Bhaktisiddhanta Prabhupada, ele tem um livro que ele ensina vários ensinamentos através de histórias, o Pakhan Padesh. Nesse livro, ele conta essa história, explica de uma forma muito impressionante. Generally,
people are thinking Ekalavya is a great devotee because he completely, absolutely surrendered the lotus feet of Dronacharya. Geralmente as pessoas pensam que esse Ekalavya é um grande devoto, porque ele se rendeu completa, absolutamente, né, totalmente aos pés de lótus, né, de Dronacharya, esse mestre espiritual. So just you heard this story, Dronacharya told Ekalavya, okay, you accept me, Guru, so give donation. Vocês acabaram de ver a história, né? Como que foi, né? Dronacharya, esse mestre, falou para esse homem, o Ekalavya. Falou, você me aceita como guru, então você tem que me dar uma doação. Because this is the Vedic culture. If you learn some knowledge, anything, you have to give some donation to Guru. E na cultura védica, na cultura da Índia, é assim. Quando você aprende alguma coisa de alguém, aquela pessoa se torna seu guru, você deve dar alguma coisa em recompensa. Even Krishna also gave donation to his Guru, Sandipani Muni. Até mesmo Krishna, Deus, ele deu uma doação também para o seu guru, que se chamava Sandipani Muni. And what Gurudev desires, you have to, that things you to give. E o que quer que o guru queira ou deseje, você tem que dar para ele aquela coisa que ele quer. In the same way, Dronacharya, he asked, if you accept me, Guru, so you give donation. Então, da mesma forma, Dronacharya ele perguntou para Ekalavya, né? Falou, você me aceita como guru? Então você deve me dar uma doação. Dronacharya, Ekalavya, very humble, asked Gurudev, what things I give to you? Aí Ekalavya, humildemente, ele perguntou assim, Gurudeva, o que eu posso dar para você? Then Dronacharya told, okay, give your thumb. Aí o guru, Dronacharya, falou para ele, dê para mim em doação o seu polegar. Right hand, thumb. Da sua mão direita. Without hesitation, he just chopped his thumb and offered to Guru. E aí, sem ele mesmo hesitar, esse homem, esse Ekalavya, ele decepou o seu próprio polegar e entregou para o Guru. So in this context, Bhaktisiddhanta Prabhupada explained, Dronacharya, Ekalavya, his perfect disciple or not, surrendered to him or not. Então, nesse contexto, o Bhaktisiddhanta Prabhupada, ele levanta essa questão. Esse Ekalavya, ele era realmente um discípulo rendido ou não? What about Gauriya Acharya, especially Bhaktivinoda Prabhupada? No. Ekalavya, he is not surrendered to Dronacharya, he is not the devotee. Mas os nossos gurus da nossa linha, né, os nossos mestres, em especial os Bhaktisiddhanta Prabhupada, eles dizem que esse homem, Ekalavya, não, ele não era rendido ao guru, ele não era nem mesmo um devoto. Because you serve the Guru to understand his heart, what does he want. Porque você serve o guru, né, para poder entender, quando você serve o guru, você busca entender o coração do guru, o que o guru quer. Surrender means is what? You give up your own independence, swatantrata. Se render significa que você abandona o seu humor de independência. Você não é mais independente. Você deixa a sua sua independência. Understand? First, this is the things. How we will give up our own independence, swatantrata. Então esse é o primeiro ponto. Como que a gente pode deixar de lado o nosso humor de independência? Try to understand this philosophy, why we are coming in this material world. Tenta entender essa filosofia de por que a gente vem aqui para este mundo material. Anybody get the answer? Why you are suffering the three folds of mind? Alguém gostaria de responder? Por que nós estamos aqui sofrendo os três sofrimentos, as três misérias de Maya, da ilusão desse mundo? Actually, we also misused of our independence potency. Na verdade, a gente fez um mau uso da nossa potência de independência. Lord gives us one very valuable thing that is called independence potency will give us. Deus, ele nos deu uma coisa muito importante. Ele deu pra gente essa potência de independência. If Lord would not give us the independence potency, we will become as like inert jada.
E se Deus não tivesse dado pra gente essa potência da gente ser independente, a gente seria que nem uma matéria inerte. And stone, mountain, they have no independent potential. Como uma pedra, uma montanha, elas não têm essa capacidade de independência, essa potência de ser independente. But Lord gives the independence and potency in the heart of the living entities. Mas Deus, o Senhor Supremo, Ele concede aos seres vivos, nos seus corações, essa potência de ser independente. And simultaneously Lord gives us also discrimination power. E ao mesmo tempo também Deus Ele nos concede esse poder, da gente fazer uma discriminação, escolher as coisas. Lord, He gives us a brain, intelligent. Ele nos dá inteligência, cérebro, a mente para a gente poder pensar. Krishna told you know. Tasma Shastra Pramanam Te Karjo Akarjo Vyavastito. Everything I prescribe in the scriptures, what is good, what is bad, you decide. Como Krishna, Deus explica para Arjuna na Bhagavad Gita, ele fala assim: eu já expliquei nas escrituras tudo que é bom, tudo que é ruim, agora cabe a você decidir o que fazer. If you are not coming in your own conclusion, then I finally give to you. If you not come in your own conclusion, you cannot take decision yourself, then I will give. First I give two chance to you, you have to take decision yourself. Então Krishna diz, né? Deus diz, primeiro eu já expliquei as coisas, agora você sozinho decida o que é melhor para você fazer. Caso você ainda não consiga decidir sozinho, aí então eu vou explicar para você o que fazer. This is true. Actually, for this regard, we misuse our independent potency. Our independent potency served to Krishna, but we did not serve to Krishna. For this regard, we have come in this material world and wandering the cycle of birth and death and suffering three folds of Maya. Então, dessa forma, a gente fez um mau uso da nossa potência de independência. Porque a nossa potência de ser independente, na verdade, a gente deveria utilizar para servir a Deus, a Krishna. So now, a gente não quis servir a Krishna. Então, por isso, a gente veio para este mundo material. Estamos aqui vagando num ciclo dos nascimentos e mortes repetidos. E assim a gente sofre muito com os três tipos de sofrimentos que existem nesse mundo. so what is the fault of Ekalabha? Então, continuando a história, onde foi que Ekalavya errou? What is the fault? Qual é o erro dele? Generally people are thinking, no, he is a great devotee. Because without hesitation, he gave donation to Dronacharya. And he also, Dronacharya was very nice, beautiful deities and practiced archery himself. Geralmente as pessoas pensam, né, que esse Ekalavya, esse homem, ele era muito rendido mesmo, né? Porque ele, sem nem hesitar, ele deu para o guru dele uma doação do próprio polegar. Ele recebeu o polegar e deu para ele. E também ele fez uma deidade do guru e adorava essa deidade. Aprendeu, né, com toda a dedicação à artilharia e à arte da flecha, etc. Actually, Eklavya got two faults in his life. For this regard, he is rejected in this pure devotees. Então, na verdade, Ekalavya, ele cometeu dois erros em sua vida. E por causa desses dois erros, ele foi rejeitado, né, os devotos, né, não aceitam ele como um devoto amigo. Foi rejeitado pelos devotos. First, he did not realize the heart of his guru, what Gurudev wants. Então, a primeira coisa foi que ele realmente não realizou o coração do guru dele. Ele não estava entendendo o que o guru dele queria. You can serve Guru. You have to understand the heart of Gurudev to serve Guru. E para você poder servir o guru, você deve entender o coração do guru. Aí sim você vai ser capaz de servir. Guru asks his disciple, bring glass of water. Por exemplo, se o guru pediu ao seu discípulo, me traga um copo d'água. Listen or not? Vocês estão ouvindo? O discípulo ouve ou não? Listen. Disciple, hey, disciple. Listen. The Guru, yes, I'm listening. Guru, no, you are not listening. Então o guru fala, me traga um copo d'água. E aí ele pergunta para os discípulos, vocês ouviram? Os discípulos, sim, claro. Aí o guru diz, vocês ouviram mesmo? Acho que vocês não estão ouvindo. Then Guru told, what did I say? E aí o guru Told me pergunta, bring glass of water. o guru pergunta, o que foi que eu disse? Aí os discípulos diziam, você mandou a gente trazer um copo d'água. Then Guru told, no, you are not listening. Gurudev, yes, I am listening, everything. What you speaking, I am listening. Aí o guru fala, vocês não ouviram o que eu falei? Mas os discípulos falam, sim, ouvimos sim, a gente está ouvindo todinho que você disse. All you listen or not? Todos vocês, por exemplo, agora ouviram ou não? Then Gurudev again told,
angry. Hey, why not, you are not listening? Well, yes, Gurudev, I am listening. What are you listening? Bring across the class over. E aí o Guru ficou bravo. Por que vocês não estão ouvindo? E aí os discípulos, Gurudev, a gente está ouvindo. Aí o Guru perguntou, vocês estão ouvindo o quê? Aí os discípulos, você falou para a gente trazer um copo d'água. Gurudev, no. Listen means practice yourself. Por quê? Aí o Guru diz, não, vocês não ouviram. Porque quando você ouve uma coisa, significa que você vai colocá-la em prática. When you offer the glass of water, then listen. Otherwise, Gurudev told, bring glass of water, you are sitting. Gurudev, yes, I am listening. Namayachi. Quando você trouxer o copo d'água para o Guru, significa que você realmente ouviu o que o Guru disse. Senão você vai ficar só dizendo, estou ouvindo, Gurudev, eu não posso fazer porque estou cantando os santos nomes, etc. That means one who can serve his Guru, one who realizes the heart of Guru, that is a perfect service. Então, na verdade, o serviço perfeito vai ser feito por aquela pessoa que realmente realiza ou entende, sente o coração do Guru. So what is the desire of Dronacharya? Então, qual é o desejo de Dronacharya, desse mestre? Dronacharya is perfect Guru. Dronacharya é um Guru perfeito. He wants Arjun should be great, what is called? What is called? Warrior. Então, Dronacharya, ele tinha esse desejo, que ele queria que Arjuna fosse um guerreiro perfeito. Why? Maybe your question there means Guru. Why not? Ecolog, Guru personality discriminate? Então, aí você me pergunta, por que Dronacharya, esse mestre, queria que esse discípulo em particular, Arjuna, fosse um guerreiro perfeito, mais perfeito? Por que não é Ekalavya? O Guru estava sendo parcial? No. Dronacharya, he did not make any personality or other things. Mas não, Dronacharya não estava sendo parcial. Dronacharya, he realized Arjuna is the devotee of Lord Krishna, Shuddha Bhakta. Porque Dronacharya, ele percebeu, ele realizou que Arjuna, ele era um devoto de Krishna, um devoto puro, Shuddha Bhakta, um devoto de Deus. And Ekalavya, full of tamaguna. Mas esse Ekalavya, esse outro, ele estava repleto do modo da ignorância dentro dele. He wants, Ekalavya, he wants to destroy everything. Ekalavya, ele queria destruir tudo. If it's the knife, if the knife give the hand in the of your baby will be what will do? Por exemplo, cut his hand or kill to others. Se você colocar uma faca na mão de um bebê, o que o bebê vai fazer com essa faca? Ele vai acabar cortando, decepando a própria mão, cortar a mão dele, ou então matar alguém. The knife should be given hand to who knows how to properly use the knife. A faca, né, deve ser dada àquela pessoa que sabe manuseá-la apropriadamente. So in the same way, porque se ele aprendesse essa arte, né, do arco e da flecha, assim como essa arte, ele ia acabar destruindo, quem sabe até mesmo toda a criação, e ia causar uma perturbação na sociedade. For this regard, when Ekalavya came in front of Dronacharya, I want to learn archery from you. He told, no, you are not qualified. You are Sudra, Tamagun, full of mood of ignorance. Por isso que quando Ekalavya veio para Dronacharya pedindo para que ele ensinasse para ele essa arte, Archery, okay? Archery? Não, archery. Eu entendo mais então. Então, sim, então essa arte da guerra, né? Então, quando ele pediu para aprender essa arte, o guru dele, desse guru, Dronacharya, falou, não, você não é qualificado para aprender isso, porque se você é um Shudra, né? Você... You're Shudra, né? Tamagun. Sim, então você tem muito modo de ignorância dentro de você. Então, por isso que eu não posso ensinar essa arte. So, you will be misuse the power of archery. Então você vai fazer um mau uso dessa arte militar que você vai aprender, né? Esse conhecimento da artilharia, etc. But by force,
he learned these things. Guru said, no, you should not do this. Mas Ekalav a força de quis aprender, né, ter todo esse conhecimento, mas isso não é uma coisa que deve ser feita. For this regard, in the battlefield, Krishna himself also killed him. Por isso que no campo de batalha da guerra, né, de Kurukshetra, o próprio Krishna, o próprio Deus matou esse Ekalav. In the same way, we see another also, Karna. Então a gente vê um outro exemplo também de Karna. Right? Karna, he also came in front of Dronacharya. Karna, ele também apareceu na frente de And Dronacharya. tried to learn to archery. E ele queria aprender arte militar, But Dronacharya also rejected him. mas Dronacharya o rejeitou também. Then Karna is thinking, no, I have to learn. I want to become great archer. Mas Karna, ele pensou assim, não, mas eu tenho que aprender esse conhecimento de artilharia, eu quero me tornar um grande arqueiro. Then Karna, he was looking, who is the great, what is called, Acharya, about archery. E aí, Karna, essa outra pessoa, estava procurando, vendo quem que era um grande mestre nessa arte do arco e da flecha da guerra. Then he thinking, okay, great as more than Dronacharya, one person I find it. Ele estava procurando um mestre superior até mesmo que Dronacharya. Ele encontrou Parashurama. Parashurama is the incarnation of Lord, Saptavis Avatar. O Parashurama é diretamente a encarnação do Senhor, de Deus. Ele é um Shakti Abesha Avatar. Parashurama. He thinking, oh, Parashurama is great, more than Dronacharya. E claro, para a pessoa assim, Parashurama é muito elevado, até mais elevado que Dronacharya. Maybe Dronacharya, what things will not give me, Parashurama will give everything to me. Aquelas coisas que nem mesmo Dronacharya poderia me dar, Parashurama vai me dar com certeza. But that time Parashurama, he took vow, only I can give the lesson of archery, those are only Brahmana, not Kshatriya or not others caste. Mas Parashurama, ele tinha feito um voto. Ele fez um voto que ele só ensinaria a arte, né, da artilharia e da arte de guerra, do arco e da flecha, para aquelas pessoas que fossem brahmanas. Ele não ia ensinar essa arte para kshatras e pessoas de nenhuma outra casta. Yeah, Brahmana means those are Sattva. Porque um brahmana... Not only the caste and this. Porque brahmana, no caso, não significa só alguém que está nessa casta de ser um brahmana, mas é alguém que está situado no modo da bondade, Sattva-guna. So Parashurama, that time he took vow, only I give this lesson of archery if I find any Brahman boy who is Sattva-guna. Então, Parashurama, ele tinha feito esse voto, né? Ele tinha estabelecido que ele só ensinaria esse conhecimento sobre o arco da flecha, sobre a arte da guerra, para se ele encontrasse um brahmana, um menino, alguém no modo da bondade. Then Karna is thinking, how I will do. That time Krishna, everybody knows Karna is called Lucas, son of Lucas. E Karna ficou pensando, o que eu posso fazer, né? Porque todo mundo sabia que ele vinha de uma família de casta baixa. Actually, Karna, he was born from Kunti, Kshatriya dynasty. Mas na verdade, Karna, ele era de uma dinastia de Kshatras, porque ele foi nascido, ele é filho de Kunti. That time only Kunti he knew. She knew. No one knew. Mas Even Karna he does not know. Mas nessa ocasião, só Kunti, a mãe dele, sabia que ela era a mãe dele. Nem mesmo Karna sabia que ele era filho de Kunti. But Karna is great desire. I have to learn and all kinds of archery from Parashurama. Mas Karna, ele estava assim, determinado. Eu preciso aprender todo o conhecimento de artilharia e da arte do arco da flecha de Parashurama. And main is also how to also to defeat Arjuna. E dessa forma eu posso até mesmo conseguir o conhecimento para conseguir derrotar Arjuna. O objetivo dele era derrotar Arjuna com isso. So now coming in this way, then Karna, he pretended
and told to Parashuram, yes, I am Brahman boy. Então Karna, ele se fingiu, ele chegou para Parashurama e fingiu uma coisa, ele falou assim, eu sou um Brahmana. And he served very nicely. E ele começou a servir Parashurama. Externally showing very humble, all the Brahman qualifications. Externally showing Brahman qualifications. Então ele começou a se fazer passar por um Brahmana. Que tem sempre um comportamento assim, muito humilde, por exemplo. Então externamente ele se comportava como um Brahmana, na frente de Parashurama. That's what the Guru knows, you cannot hide anything. Mas tem que entender que o Guru, ele sabe de tudo. Não dá para você enganar, ou dá para você esconder nada do Guru. You cannot cheat Guru. Vocês não podem enganar o Guru. Some disciples showing very humble. I think this is Oti Bhakti Chodilakha. External showing too much humility, this is some, what is called? False. This is not. And 10 times offering Guru, and the Stad Dandavat, there is means is well. Some false. Dalmekali. Então, eu fico, às vezes eu vejo, né, tem muitos discípulos que são assim muito humildes até demais, assim, na frente do Guru. Toda hora prestando suas reverências, prestam reverências 10 vezes pro Guru, toda hora assim, dando muito humilde. Mas eu acho que isso, na verdade, com essa muita humildade, é uma coisa forçada, na verdade mostra que tem alguma coisa aí, tem alguma coisa errada com essa pessoa, por isso que ela está mostrando externamente tanta humildade. Na verdade tem uma falha, ela tem algum defeito dentro dela. Bhaktivinoda Thakur explained, Antara Bahire Samad Babahar Omani Manadana. Omani Manadana. Your inner heart, outer heart should be same. Don't hide anything. You say, no, I am hiding. Are Guru? You can hide to Guru and Krishna, impossible. Krishna killed Vatsasur, everything. Você acha? Porque o Bhaktivinoda Thakur, ele diz, né, que a gente deve transparecer exatamente o que tem no nosso coração. Nosso interior e nosso exterior devem ser a mesma coisa. Então a gente não deve tentar achar que a gente pode esconder alguma coisa do Guru. Na verdade é impossível. O Guru e Krishna, eles sabem de tudo. Não dá para você fingir ser outra coisa, uma coisa que você não é. Como, por exemplo, Krishna, Deus, ele matou esse demônio chamado Vatsasur, não é? Então ele consegue identificar aquele que está fingido. So, Karna, he acting the role of as like a Brahman boy, very humble brahmachari and servicing Guru. Então Karna, ele estava fazendo um papel, né, como se fosse um Brahmana, um rapaz Brahmana, e ele estava assim, todo humilde, servindo o Guru, sendo um brahmachari. But he knows, Parashuram, he knows everything. But he knows this maybe later what the Krishna's Leela, Krishna does everything for this regard. He accepted. Na verdade, Parashuram, ele sabia de tudo, sabia que aquele rapaz não era um Brahmana de verdade. Mas ele aceitou, né? Mesmo assim aceitou o rapaz pensando assim, deve ser desejo de Krishna, qual vai ser a lila de Krishna, os passatempos de Deus, mais adiante que vão se complementar com essa situação aqui de agora, vamos ver o que vai acontecer. So in this way, he learned all the archery from Parashuram. Dessa forma, Karna, he learned everything, all knowledge of archery. Então dessa forma, Karna, ele aprendeu toda a arte militar, todo o conhecimento de artilharia, do arco da flecha de Parashuram. Try to understand, Parashuram gave this lesson to Bhishma Pitamaha, then he gave to Karna. Tenta entender que Parashuram, ele primeiro ensinou esses ensinamentos, essas lições para Bhishma Pitamaha e depois ensinou a Karna. So Parashuram 2 disciples now. Bhishma Pitamaha. After Bhishma Pitamaha, Parashuram giving all the lesson to Bhishma Pitamaha. Then he thinking, I will not give this lesson to any Kshatriya. Only I give Brahman. So now he is coming, pretending I am Brahman. So learn everything from. Na verdade, entendo que Parashuram, então, ele tinha 2 discípulos, Bhishma Pitamaha e Karna. Primeiro, Parashuram ensinou todo esse conhecimento, artilharia,
da arte militar para Bhishma Pitama. E depois que ele ensinou Bhishma Pitama, Parashurama pensou, de agora em diante não vou mais ensinar essa arte militar para nenhum guerreiro, nenhum kshatriya, só para os brahmanas. E aí depois veio Karna fingindo ser um brahmana para poder adquirir esse conhecimento. So one day, Parashuram and Karna, they are walking in the one very nice, beautiful place, as like big nice beautiful park. E aí um dia, Parashurama e Karna, eles estavam caminhando num lugar muito bonito, era como se fosse um parque, um lugar muito bonito. And Karna very humble, served his guru, carrying the water pot and following his footsteps, everything, acting very nice, beautiful role of Brahman boy and Então Karna estava fazendo um papel perfeito de um brahmana, de um rapaz brahmana, de um discípulo, de um jovem brahmana. Ele ficava andando atrás do guru, carregava até mesmo o pote de água do guru, estava ensinando muito bem. Then Parashuram, he told Karna, listen, I gave everything to you. All my archery, everything Vidya, knowledge I give to you. Now, your Vidya, everything complete. E aí Parashurama chegou e falou para Karna, falou assim, olha, eu já agora ensinei, as lições que eu tinha para dar para vocês acabaram, eu ensinei tudo para você. O seu conhecimento agora está completo. So today your Samapan days, money? What is called? Last day from your college, school, you know this. Então hoje é o último dia dos seus ensinamentos aqui comigo. Hoje é o último dia do nosso tempo juntos aqui que eu fiquei ensinando para vocês as coisas. That's called farewell days. O dia da despedida, o dia da despedida. Now you get degree, diploma, everything. Now you are not in our university. Okay, giving. Que nem quando você se forma, né? Quando você se forma, tem o dia da despedida, tem a colação de grau, você pega o diploma, então chegou ao fim do seu conhecimento ali. So now, there is the last day, everything is complete. Now Dronacharya, Dronacharya, Parashuram told, I want to take a rest, I'm very tired. Então era o último dia, o dia da despedida, então Parashurama, ele falou assim, eu quero dar uma descansada, porque estou muito cansado. So Parashuram, he lay down on the grass. E aí Parashurama ele foi e se deitou num jardim, era como se tinha uma grama assim, né, um campo com uma grama, ele se deitou ali. Then Parashuram, he told Karna, I have a little bit headache, so you can massage my head. E aí Parashurama disse a Karna, estou com uma dor de cabeça, vou deitar aqui, você pode massagear um pouco minha cabeça. Karna is very happy. E Karna ficou muito feliz. Then Karna put his guru's head on his lap Então ele and foi, massaging. acomodou a cabeça do guru dele no colo dele e começou a massagear a cabeça do guru. But one thing, maybe you can cheat Guru, but you cannot cheat to Krishna. Mas tem uma coisa assim, você pode até mesmo conseguir enganar o guru, mas você não consegue, não vai poder enganar Krishna, Deus. This is very interesting. Karna, now he cheat his Guru or not? Então esse é um ponto muito He learned interessante. everything. Ele tinha enganado o guru dele ou não? Ele conseguiu aprender tudo do guru, né? Ele But conseguiu enganar o guru. Krishna is thinking, oh, in future, big destruction will come, Dhamsa. Mas Krishna pensou, What is called English? Dhamsa. Devastation. What is called devastation? Yeah, will come. mas Krishna pensou assim, se as coisas continuarem assim, vai haver uma grande devastação. Because Karna, in his heart is yours, so much tamaguna and rajaguna. And he wants to kill Arjuna, who is the great devotee of Krishna. Por que isso, né? Porque Karna, ele tinha no coração dele muito modo da ignorância e da paixão. E além do mais, ele tinha vontade de matar Arjuna, que era o grande devoto de Krishna. Arjuna completely, absolutely surrendered to Krishna. E Arjuna, ele era totalmente rendido e absolutamente rendido a Krishna. So Krishna also told, Namam Bhakta Pranasyati, who is my devotee, he will never fall. E Krishna tinha falado, ele disse, aquele que é meu devoto, ele nunca perecerá, nunca cairá.
So Krishna is thinking, oh, now he cheated his guru. E aí, Krishna pensou, agora ele está enganando o guru dele, né? Understand? Big problem will come. Isso vai causar um grande problema. Guru does not take offense, but Krishna, no. O guru não aceita ofensas, mas o Krishna, com Krishna não é bem assim. Bhagavan is thinking this way. How do this lila in the future? Então Deus estava pensando sobre o que ia acontecer com os passatempos no futuro. So that time Krishna himself manifests in the one form of very poisonous spider. Então, por causa disso, o próprio Deus, o próprio Krishna se manifestou na forma de uma aranha muito venenosa. Maybe Amazon spider. Que nem essas aranhas que tem na floresta amazônica. Amazon spider? Have you here? Tem aqui também essas aranhas da floresta amazônica, tem nessa região aqui também. You are living in Brazil. Have you seen or not? Você já viu essas aranhas da Amazônia? Have you seen Amazon? Já foram para a Amazônia? No, only TV. Só viram na televisão a Amazônia? I went there also. Até Twice. eu já fui na Amazônia. I went 2 or 3 times. 2 ou 3 vezes eu fui na Amazônia. Boa Vista. Fui lá até Boa Vista. Manaus, Boa Vista. Manaus. And full of jungle. Onde só tem floresta. I went twice or 2 or 3 times. 2 ou 3 vezes eu fui na Amazônia. There are many things. Before I just read in the geography or history, I went and saw this. Eu também só tinha ouvido falar antes, né? Sobre a história e geografia da Amazônia, mas aí eu fui lá e realmente vi. If you go there, true. Who went Amazon? Alguém aqui já foi na Amazônia? Levanta a mão, por favor. Manaus? Para. Tia. Who? Sim, levanta a mão aí. She went where? Manaus? Onde você foi? Eu fui para Manaus e para Pará também. Manaus e Pará. Very dangerous place also. É um local muito perigoso também, né? I saw one spider, even big, as like big crabs. You know crabs? E eu vi com meus próprios olhos uma aranha que ela era tão grande, tamanho de um caranguejo. One day we went the first time we went to see her. Actually, I did not go perfect into the Amazon forest. Just before 40 kilometers before. 40. Na verdade, eu não cheguei. They're saying more 40 kilometers you go inside, then you can see how this. Na verdade, eu não Many cheguei. kinds of snake, many kinds of insects. I will tell you this is, you are no better than me. I cannot tell to you. And if I tell the story, just I am speaking as like a baby in front of his mother. Então, na verdade, eu não cheguei a entrar totalmente na floresta densa, profunda. Eu cheguei só até uns 40 quilômetros para a periferia da floresta, mas mesmo assim eu vi como que são os animais, tantos insetos. E se você entrar mais e mais, tem muitas cobras, insetos, animais. E quando você vai, você vê com seus próprios olhos como tudo isso é verdade, né, que a gente ouve falar. Na verdade, vocês já sabem de tudo isso, né? Eu falando isso para vocês é como se fosse um bebê falando alguma coisa para os pais. So I also explained, Krishna himself manifested one type of eggless spider, that is English called Vajrakit. Então, continuando a história que eu estava contando, foi o Deus mesmo, Krishna, ele se manifestou na forma dessa aranha muito venenosa, cujo nome é Sanskrit. Vajrakit, yeah, that's the English word, Sanskrit word is Vajrakit. Vajrakit means one, and like one very poisonous spider. Nossa, Vajrakit, essa palavra em sânscrito que significa essa aranha que é muito venenosa. So Krishna entered in the earth, where Karna was sitting and taking the head of his guru. Então, Person. Krishna, na forma dessa aranha venenosíssima, entrou assim, por baixo da terra, perto de onde Karna estava sentado com a cabeça do guru dele no colo, né? O guru dele Parashurama. And person was sleeping, and Karna is massaging his head very nicely. Então, Parashurama, o guru estava dormindo e Karna estava massageando, né, muito bem a cabeça do guru. Then there's the Vajrakit, as like spider, very poisonous spider. Cut the thigh,
of Karna. Então essa Vajra essa aranha muito venenosa, ela veio e começou a picar, a perfurar a coxa de Karna. And so much sweat dropping from his body, E aí, Karna's body. But still he was a message and Guru Seva. então Karna começou a suar muito, profusamente, mas mesmo assim ele continuou fazendo o Guru Seva, o serviço ao Guru, que era massagear a cabeça do Guru. Service. Servindo. But cannot tolerate. But still he is also servicing his Guru. Ele não estava aguentando aquilo que ele estava sentindo, né, por causa da picada da aranha e tudo mais, mas mesmo assim ele continuou servindo ao Guru. And blood completely split everywhere. E aí começou a sangrar e o sangue se espalhou em toda parte assim. And Karna's body is completely shaking. E o corpo de Karna não parava de tremer. Then after a few hours, maybe 1-2 hours, Parsuram he would and touch his head flat. E aí passando algumas horas, 1 ou 2 horas, Parashuram tocou a cabeça dele, assim, botou a mão na cabeça e viu sangue. Sangue? Then Parsuram asked, Karna, why blood? E aí Parashuram perguntou a Karna, Karna, que sangue é esse aqui? Then Karna very humble told Gurudev, one Vajrakit, very poisonous spider or scorpion as like this, and under my thigh and cut. E aí Karna falou para Parashuram, para o Guru, falou, sabe o que aconteceu? Veio aqui uma Vajra aqui, que é uma aranha muito venenosa, como um escorpião, muito venenoso, começou a perfurar, a cortar minha coxa. Then Parsuram told, why did not you make me wake up? E aí Parashuram perguntou para Karna, por que você não me acordou? That time he told Gurudev, maybe it will be obstacles of your sleep. E aí Rest. Karna falou, Gurudeva, porque isso ia atrapalhar o seu sono, o seu descanso. For this regard, I did not disturb to you nothing, but I tolerate. Foi por isso que eu não quis atrapalhar você, eu não quis acordar você e simplesmente tolerei aquilo, essa sensação. Then Parsuram again noticed the spider, that Vajrakit. E aí Parashuram olhou de novo e viu ali ainda aquela aranha, aquela Vajrakita, esse ser. So Parsuram told he is not ordinary person. Who is he? Bhagavat Avatar, incarnation of Lord Bhagavat Avatar. Mas como eu falei, esse Parashuram não era uma pessoa comum, ele era uma encarnação direta de Deus, um Bhagavat Avatar. Parsuram realized. How this? Parsuram realized this is not ordinary Vajrakit. And Lord himself manifested very poisonous spider Vajrakit. E Parashuram, então, ele se deu conta, ele realizou, ele olhou para aquela aranha, ele entendeu, essa aranha não é uma aranha comum, é uma aranha muito venenosa, extremamente venenosa. Foi o próprio Deus, Krishna, que se manifestou na forma dessa aranha, então essa aranha é venenosíssima. Then Parsuram asked Karna to tell to me, you are real Brahman boy or Kshatriya? E aí, de repente, Parashuram perguntou para Karna, Karna, me diz o seguinte, me diz uma coisa, você realmente é um Brahmana? Você é um Brahmana? Ou você é um Kshatriya? Você é um Brahmana, um sacerdote? Ou você é um Kshatriya, um guerreiro? Because my rest of life I took vow. Porque eu tinha All my knowledge of archery only I will give Brahma. Afinal, eu tinha feito um voto que, para minha vida, de agora em diante na minha vida, eu só ia ensinar artilharia e arte da guerra para aqueles que fossem sacerdotes, brahmanas. Tell to me honestly, are you Brahman boy? Seja honesto comigo, você é realmente um brahmana, um sacerdote? You cheat to me. Você estava me enganando. He became very angry. E aí Parashuram então ficou muito bravo. Parsuram became very angry, you cheat me. Ele ficou muito bravo. Você estava me enganando, você me enganou. And you broke my vow. E você fez com que eu quebrasse minha promessa, o voto que eu tinha feito. Because it is impossible, Brahman boy cannot tolerate this biting or poisons of the Vajrakit. Porque um jovem brahmana, é impossível para um sacerdote, para um brahmana, aguentar esse tipo de dor causada por essa aranha venenosíssima. You must Kshatriya. You are not Brahman. Você deve ser, com certeza, um kshatriya, um guerreiro. Você não é um brahmana, um sacerdote.
Eh? Then Karna's body started to shake. E aí o corpo de Karna começou a tremer. Karna, he told Gurudev, yes, I am not a Brahmana. Aí Karna falou, sim, Gurudeva, eu não sou um Brahmana. I know I am maybe Sudra. Eh? O que eu Because sei, that time everybody told him he is the son of Radha, who is driving the chariot. então, o que ele disse foi o seguinte, Karna falou, o que eu sei é que eu acho que eu sou um Shudra, isso sim. Porque todo mundo sabia, na verdade, que ele era filho de Radeya, que levava a carruagem, o cocheiro da carruagem. Then Parashuram, no, even you are not Sudra, or you are not Brahman, you are not Vaishya. You must, what? Kshatriya. These types of, what is called, Sanskrit, what is called? Tolerance. This type of tolerance only in the body of Kshatriya. Brahman cannot tolerate this type of, not other caste. You must Kshatriya. E aí Parashuram falou para Karna, não, você não é um Shudra tampouco. Você é com certeza um Kshatriya, um guerreiro. Porque só um guerreiro, o corpo de um guerreiro conseguiria tolerar esse tipo de coisa que você tolerou. Nem um Brahmana poderia fazê-lo, nem um Vaishya, nem um Shudra. Só os guerreiros, os Kshatriyas podem fazer isso, aguentar isso. But you cheat me and also broke my vow. Mas você me enganou e fez com que eu quebrasse o meu voto. But I gave all my knowledge of archery gift to you. Mas eu já dei para você todo o conhecimento que eu tinha da arte militar, da artilharia, etc. Now I give cards to you. Então agora eu amaldiçoo você. In the battlefield, when you have need, that time you will forget to use the, what is called? Knowledge of archery. Então eu te amaldiçoo que no campo de batalha, quando você precisar do conhecimento que eu te dei, você vai esquecer de todo o conhecimento que eu te dei. So for this regard, just I come in this way. Even Karna, he is the not list of the devotees. Então, só para continuar a história, que nem mesmo Karna, nem ele está na lista dos devotos. If Karna would, the list of devotees, Krishna would not kill to him. Se Karna estivesse nessa lista dos devotos, né, Krishna, Deus não iria matá-lo. He served his Guru, but he cheated. Guru knows what is your qualification. You have to this way. Ele serviu o Guru dele, mas ele enganou o Guru. O Guru sabe a qualificação de todos, sabia a qualificação dele, então você tem que agir de acordo. What is your qualification? According to your qualification, you serve Guru and Krishna. This is the process. O processo é que a gente deve servir ao Guru e a Deus, a Krishna, de acordo com a nossa própria qualificação. Then Guru will be recommended. You learn this way, this way. Guru's ministry to guide to you how to attain your highest perfection. E o Guru, ele vai te instruir, ele vai te recomendar. Faça isso, faça aquilo, aprenda assim, aprenda isso dessa forma. Porque o Guru, ele vai nos instruir sobre, ele vai nos guiar para que a gente alcance o objetivo supremo. Then your life will be successful. E se a gente ficar sob a instrução dele, a nossa vida será exitosa. For this regard, Hari Bhakti Vilas explained the symptom of Guru, bona fide Guru, symptom also bona fide disciple. Mostly we discuss about Guru's qualification, but very few % they discuss about disciples' qualification. Por isso que nesse livro chamado Hari Bhakti Vilasa se discute sobre quais são as características de um guru fidedigno, de um guru verdadeiro. Mas também se discute as características de como é um discípulo verdadeiro, um discípulo fidedigno. Geralmente a gente fala mais sobre quem é um guru fidedigno, um guru verdadeiro, mas pouquíssimas pessoas falam sobre quais são as qualidades de um verdadeiro discípulo. Further, Lord Chaitanya Mahaprabhu himself told Sanatana Goswami, manifest this book, and you explain Guru Lakshana and Disciple Lakshana. Então por isso Lakshana means characteristics, symptoms. Então por isso o próprio Chaitanya Mahaprabhu, Deus, ele pediu para Sanatana Goswami escrevesse, manifestasse esse livro. E ele falou, nesse livro, Hari Bhakti Vilasa, nesse livro você deve manifestar quais são as características ou os sintomas de um guru verdadeiro, fidedigno, e também de um discípulo verdadeiro. According to Guru, he knows. My disciple is give what instruction I will give. That is, you have to accept.
Então o guru, ele sabe, de acordo com o que o discípulo estava falando, ele dando, o guru sabe que instrução dá para cada discípulo. E a gente deve aceitar essa instrução do guru. Look, Guru give instruction to Arjuna. Okay, you do this. Then Arjuna surrender. Then Tasma, what is it called? Sisastya karpanno doso abhayuta svabha prichamo bhavato. Sisastya sadhitan mang prapanno. This is the symptom of disciples. Okay, Gurudev, according to my qualification, you give me instruction, I will follow. This is the best qualification of disciple. Então a melhor qualificação que um discípulo pode ter é quando ele chega ao guru, como Arjuna fez com Krishna, e falou ao Gurudeva, me instrua de acordo com a minha qualificação e o que quer que você diga eu vou seguir. So in this way, Guru knows these things, how to discipline. And Guru, if you follow the instruction of Guru, then your life will be successful. Otherwise not follow. No, Gurudev, I do. I want to become as like, what is his name? Ekalabba. Or I want to become Karna. That your name will not come in the list of devotee. Your name will come in the list of Asura. Então, você deve seguir a instrução que o Guru dá para você, que é de acordo com a sua qualificação. Mas se você quiser fazer outra coisa que não é o que o Guru te instruiu, fala, não, Guru, eu vou fazer tal coisa, quero fazer isso. Enfim, aí você vai, na verdade, ser como Ekalavi ou como Karna. E aí você não vai estar mais, não vai ser contado na lista dos devotos, mas sim na lista dos demônios. So this is very important. We have to follow the instruction of Guru. Then our life will be successful. E essa instrução do Guru é de acordo com o coração do discípulo. E então a gente deve seguir a instrução do Guru e a nossa vida será bem sucedida. Jab gota bichare kichu nai pai tomar corona sar are corona na hoile kandiya prana na rakhi boya. Hey Gurudev, I have no qualification. Academic qualification, I cannot get anything. Como Srila Bhaktivinoda Thakur, ele ora nessa canção, ele diz, ó Gurudeva, eu não tenho nenhuma qualificação. Se for contar com a minha própria qualidade, com a minha qualificação, eu não consigo obter nada. So try to understand how will we completely surrender Guru. And according to instruction Guru, we serve Guru Seva. Então a gente deve entender como que a gente pode se render completamente ao Guru e servir ao Guru de acordo com a instrução que ele nos dá. Because Lord is very merciful. He gives different potency or qualification for different living entities. Porque Deus é muito misericordioso. Ele dá diferentes qualificações ou qualidades para diferentes instruções para diferentes seres vivos. You understand? Everybody's qualification and potency not same. Porque as pessoas não têm a mesma qualidade ou as mesmas potências. Some person very artist. Por exemplo, tem pessoas que são artistas. Understand? Or some person, no, I want to become artist. Are you have no qualification? Então, tem gente que é bom já naturalmente nas artes, etc. E é um artista. Tem gente que nem quer virar artista, mas não tem nenhuma qualificação artística. If you by force can do something, because you endeavors can achieve something. Não, se você fizer força, tentar ter qualidades artísticas, pode ser que você consiga alguma coisa. Everybody do according to their qualification. Então, Everybody to perform everything according to their qualification. As pessoas fazem tudo, de acordo com as qualificações, com as qualidades que elas têm. Everybody will not go, I want to become scientist. Are you have brain or not? Então, por exemplo, uma pessoa vai se tornar cientista. Mas será que ela tem realmente cérebro para isso? If you take admission in the science college, then the Rasgulla get 1 is 0. Aí você quer virar cientista, mas você não tem cérebro para cabeça para isso, aí você vai, entra na faculdade de ciência, mas aí você só ganha essa bula, ou seja, só 0 em todas as notas. That Rasgulla can eat. Essa bula, esse doce redondinho, não é para comer. Mas é sim 0 bem grande nas suas provas. So for the variety, this is the nature of this material also. Porque na verdade a variedade é a natureza deste mundo material. Some going to arts, commerce, economics, business, different science.
Tem gente que vai para a área das artes, do comércio, da ciência, da economia, diferentes áreas do conhecimento. Or maybe some person is very expert to all kinds of, this is very rare. Tem gente que é perito em todos os tipos assim, de assuntos ou artes, mas na verdade isso é muito raro. I cannot sing. If I think I will sing, then you will go, oh, this is donkey song. Are myself, I have no power to sing. Por exemplo, eu não consigo cantar, mas se eu vou cantar, eles vão achar que é como se fosse um burro cantando. For the I am not singing. Devotees are singing very nice. Por isso não sou eu que canto, os devotos que cantam muito bem. I'm listening. É que eu estou ouvindo. Understand? Sita Devi, she sings very nice. Sita Devi canta All muito are bem. singing. Todos os ensinam. Kamala Devi, she also plays very nice, beautiful guitar. Listen, I will play. Kamala I Devi, have no qualification to play guitar. Kamala Devi, por exemplo, ela toca muito bem a cítara, né? Violão. Cítara e ela toca muito bem, eu não consigo tocar assim. Who has that qualification, that they glorify to them, why not? Então a gente deve glorificar aquelas pessoas que têm essas qualidades, essas qualificações. Por que não? Who has qualification, glorify to them. Then maybe His mercy and some mercy coming to me. A gente deve glorificar as pessoas que têm essas qualidades, qualificações. E aí pela misericórdia, um banho de misericórdia que essas pessoas têm, elas qualidades da gente, e a gente tem essa qualificação também. Or if or it's called rival or envious, then I lose everything. Mas se eu ficar com inveja ou me sentir rival dessas pessoas, aí a gente acaba perdendo tudo, isso sim. Who is qualified part, general, he only think, oh, he sings very nice, why not glorify to him? Então se a pessoa tem qualidade, é muito qualificado, canta muito bem, por exemplo, a gente deve glorificar. Nossa, ele canta muito bem, por que não glorificar uma pessoa? You can learn from him or her. E você pode aprender com essa pessoa. But you cannot, what is called? Compete. You cannot do this. Mas você não pode competir com a pessoa. And glorify to others. This is very important. Então é muito importante a gente glorificar os demais. What is even Lord Chaitanya Mahaprabhu glorified all the devotees. Como o Senhor Chaitanya And same Mahaprabhu. Bhagavan Chaitanya Mahaprabhu, you see, and in the assembly house of Sarvananda, Raya Ramananda, all the devotees are there. And that time Balbhacharya he came. Mahaprabhu himself, look, this is Raya Ramananda. He is high class Rasik. This Sanatan Mahaprabhu told, his perfect knowledge in the Shastra. Shastra. Então, o próprio Senhor Chaitanya Mahaprabhu, Deus, uma vez ele estava, várias vezes ele glorificava seus devotos, como por exemplo, numa ocasião ele estava reunido com o Swarupa Damodari e Raya Ramananda, e veio Vallabhacharya, e ele começou a glorificar seus devotos, falando de Raya Ramananda. Veja Raya Ramananda, ele é perfeito, em todo, ele é um devoto altamente irasci, e ele é muito elevado. Veja Sanatana Goswami, ele é perito em todas as conclusões das escrituras, estava citando. This is Rupa Goswami. Rupa. He is expert, all kinds of knowledge and everything. E Rupa Goswami, veja Rupa Goswami, ele é perito em todos os conhecimentos, em toda a raça. Isso tudo está no Chaitanya Charitamrita, vocês podem ver como Mahaprabhu fazia isso. Mahaprabhu himself told, Ami joto Sarup joto jane, Ami tato na jane. I have no knowledge, Sarup Damodar is vast of knowledge. O próprio Mahaprabhu disse, eu não tenho conhecimento, quem sabe de tudo é Swarup Damodar. So in this way, everybody should do according to the quality, glorified to him. Then you will receive the mercy of Lord. This is the process. Então se você glorifica os outros de acordo com glorifica aquelas qualidades que os outros têm, as qualificações dos outros, e aí, pela misericórdia de Deus, a gente pode obter tudo. Esse é o processo. But in Mahabharata is looking Eklavya or what is his name? Karna, that envious and try to compete with Arjuna. They lose everything. Mas a gente vê na história do Mahabharata que Ekalavya e Karna, eles tinham inveja de Arjuna e queriam competir com ele. Por isso eles acabaram perdendo tudo. My Gurudev Bhaman Goswami Maharaj, he told one thing, I tell you. Meu Gurudeva Srila Bhamana Goswami Maharaj disse uma coisa, vou falar para vocês. Always try to glorify to others' qualifications. A gente sempre deve tentar glorificar as qualidades dos outros. And if your tongue is very miser, understand? Don't want to, no, but don't criticize to others. Mas se a sua língua é muito mesquinha e não consegue glorificar os outros, tá bom, mas não fale mal. Maybe you cannot to glorify to others, you are very miser. Miser person is you are this. Pode ser que você seja muito mesquinha e não consiga glorificar os outros. You don't
glorify to others if you were conscious, Manamaya, but don't criticize to others. Tá, você é muito mesquinho e não consegue glorificar os outros? Tá bom então, mas que não critique ninguém, que não fale mal dos outros. And try to always glorify to others. E tente sempre glorificar os demais. This is the best. Isso é o melhor. But Karna and Ekalopa, Duryodhana, Dusasana, they are all their name in Israel. Asura's name. Mas Ekalabya, Karna e Duryodhana, Dushasana, o nome deles estava todo, tá? O nome de todos eles estavam na lista dos demônios. For this regard, in our Gaudiya line, no Guru giving his disciple name Ekalabya. Gurudev become very angry. Ekalabya is non-devotee, against of his Guru. Por isso, nossa linha dos nossos gurus, nenhum guru dá um nome para o discípulo, esse nome Ekalabya. E Gurudeva, quando ele via alguém com esse nome, ele ficava muito chateado. Como assim você tem esse nome Ekalabya? Ekalabya não está nem na lista dos devotos. So for this, Ele era contra o guru. so you read Bhaktivedanta Prabhupada this article. Just he also told. Então vocês leem esse artigo de Bhaktivedanta Prabhupada como ela estava contando. Because this is the philosophy. But mundane people think, Ekalabya is great devotee. Então essa filosofia. Without hesitation, cut his finger. Gurudev took this. Essa filosofia, mas tem muita gente que acha que esse Ekalabya era um grande devoto. Afinal, ele deu sem hesitar, né? Ele nem hesitou e decepou o polegar e deu para o guru dele. Give that cut your fingers is easy, but how to cut your stupid nonsense thing from your heart? Enviousness and stupid nonsense. Então é fácil decepar o dedo, mas como decepar ou tirar do nosso coração inveja e outras coisas tolas que nós temos dentro de nós? And how to give love and affection to everybody. Give love and affection to everybody. E como a gente pode, né, ser amoroso e afetuoso com todos? Sejam amorosos e afetuosos com todos. I like Yudhishthira Maharaj. Que nem Yudhishthira Maharaj. Yudhishthira Maharaj, he never called to Duryodhana. He used his word, Sujana. Never he used this word, Duryodhana. Inclusive, Yudhishthira Maharaj, ele nunca usava essa palavra Duryodhana, ele sempre chamava Duryodhana de Suryodhana. Who is called sadhu? Sadhu's 5 qualifications in the Srimad Bhagavata explains. Quem é um sadhu, um santo? De acordo com o Srimad Bhagavatam, há 5 qualidades de um santo, de um sadhu. We want to become sadhu, very difficult to become sadhu. A gente quer se tornar um sadhu, um santo, mas é muito difícil fazer isso. What the qualification sadhu? Titikkha, Karunika, Suhida, Sarvadehina, Ajatu Satrava, Sadhunam Sadhu Bhusanam. Srimad Bhagavatam gives evidence. If you want to become sadhu, we have to acquire these 5 qualifications. Titikkha, Karunika, Suhida Sarvadehina, Ajatu Satrava. Pardon? Santo. What is Santa? Ajatu Satrava. Ajatu Satrava, he has no enemy. He never thinks he is my enemy. Então, se a gente quisermos virar santos, a gente deve seguir essas 5 qualidades que os santos têm, como estão mencionadas no Srimad Bhagavatam. If you read Srimad Bhagavatam or Mahabharata, what is his name? Yudhishthira Maharaj, he is the perfect Sadhu and completely surrender to the feet of Krishna. Eles são muito tolerantes, são amigos de todos os seres vivos e eles são. A Jatasatrava significa que eles não têm nenhum inimigo. Então a gente deve seguir esse exemplo de Yudhishthira Maharaj, esse grande santo, que era completamente rendido a Krishna. Just I told this thing. What is slow? What is it? Just I told? Kripa? What is it? Just I told. Titiksha. Titiksha means here tolerance. Titiksha. Então, Titiksha, essa primeira qualidade de um santo, eles são muito tolerantes. Karunika, so much compassion to the others. Karunika significa que eles são muito compassivos com todos, com os outros. Suhida Sarvadehina. He is the friends of all the living. Suhridam Sarvadehina significa que eles são amigos de todos os seres vivos. Titikkha Karunika Suhida Sarvadehina. Ajata Satrava. Ajata Satrava, he never thinks he is my enemy. E a Jatasatrava significa que ele nunca pensa que ninguém, ele nunca pensa que alguém seja seu inimigo. And completely what? Surrender to Krishna.
E ele é totalmente rendido a Krishna. Eh? This qualification you can read Yudhishthira. E quem tem essas qualidades, a gente pode ver que é Yudhishthira Maharaj. Perfect. De forma perfeita. He Yudhishthira Maharaj knows everything, but in Krishna's desire. Então Yudhishthira Maharaj ele sabe de tudo, mas às vezes de acordo com o desejo de Krishna. So, just I explain. How will become the sadhu? Sadhus, this is perfect. We are trying to become sadhu. And give love and affection, but not possible. Então a gente deve tentar entender qual é a qualidade de um santo, de um sábio. Deve tentar ser assim. A gente tenta dar amor e afeição para todos os seres vivos, mas não é possível. That means that you give love and affection to everybody. Mas significa que a gente deve ser amoroso e afetuoso com todos. The Bible says love is God, God is love. God is the embodiment of divine love. Como a Bíblia diz, né, que Deus é amor e amor é Deus. E Deus é a personificação do amor divino. Love is just inside your heart. You cannot buy the love from the supermarket. O amor está dentro do seu coração. Não dá para comprar o amor no supermercado. In the supermarket, you can buy many kinds of cheese, tomato, or many things you buy. No mercado a gente pode comprar queijo, tomate, várias outras coisas. Who do buy 1 kilo love from the supermarket? Mas dá para comprar 1 quilo de amor do mercado? Who will buy? Quem vai conseguir comprar? How much isso? cost? Custa quanto? No. Love in your heart. Just give to it. Não, porque o amor está no seu coração. Você deve simplesmente dar esse amor para todo mundo. Love is very important. E o amor é muito importante. Love to everyone. Amem a todos. This is Isso é muito importante. Love is God. God is love. God is embodiment divine love. Bible is saying this. Just I quoted the verse from Bible. Porque Deus é amor e amor é Deus. E Deus é a personificação do amor divino. Isso a Bíblia diz isso. Eu estou só citando a Bíblia. If you love to God, then you can love to everyone. Se você ama Deus, você vai conseguir amar a todo mundo. Because all you are belongs to God. Porque todos nós pertencemos a Deus. If you not love to God, you love to others. That is not real love. Mas se você não ama a Deus e ama os outros, na verdade esse amor que você tem pelos outros não é um amor de verdade. So first you love God. Primeiro a gente deve amar a Deus. Then you will love to everything. Because same God resides in the heart of all the living entities. Aí sim amaremos a todos, porque na verdade é o mesmo Deus que mora no coração de todos os seres vivos. You don't love God, but you love dog. It's completely opposite way. Você não ama a Deus, mas você ama o seu cachorro. É exatamente o contrário do que ele deveria ser. You understand? Estão entendendo? You love to God, then you can love to dog. And you don't love to God, you love your dog. This is not perfect love. Primeiro você deve amar a Deus, aí sim você vai conseguir amar o seu cachorro. Mas se você não ama a Deus e ama só o seu cachorro, isso não é um amor perfeito, não é um amor verdadeiro. So try to understand this philosophy, how to give love to everyone. Então tenta entender essa filosofia de como que a gente pode ser amoroso e dar amor para todos. Because all we are belongs to God. Afinal, todos nós... We are not God. We are belongs to God. This is the philosophy understand. A filosofia que a gente deve entender é que, afinal, a gente não é Deus, mas a gente pertence a Deus. Todos nós pertencemos a Deus. Impartial is just opposite thing. All you are God. All you are not God. All you are belongs to God. Os impersonalistas, eles dizem, todos vocês são Deus. Não, todos nós não somos Deus. Todos nós pertencemos a Deus. You are not the house. Your house, this house belongs to you. Você não é a casa, mas a sua casa, ela pertence a você. You are further to my house. You want to say I house. Por isso que você diz, essa é a minha casa. Você não diz eu casa. This house belongs to you. You are not this house. Just you are staying in this house. A sua casa é sua, ela pertence a você. Você não é a casa, você só vive na casa. Same way, you try to know this philosophy, you are not God. You are belongs to God. Da mesma forma, tem que entender essa filosofia, né? Que vocês não são Deus, nós pertencemos a Deus. So for this, all we are belongs to God. Por isso todos nós pertencemos a Deus. Just different bodies, different forms. Mas estamos em diferentes corpos, em diferentes formas. Male body, female body, cat body, dog's body. Corpo de homem, corpo de mulher, corpo de cachorro, de gato. But all we are belongs to God. Mas todos nós pertencemos a Deus. For this regard, our duty serve to God. Por isso nosso dever é servir a Deus. This is all. So in this way you love to God, then you love to everyone.
Então, dessa forma, amem a Deus e assim vocês vão amar a todos. Actually, Ishavasya sarvamidam jat kinchan jagat tena tatta bhunjita magidya kasya siddhanam. Ishavasya. What we are looking at, everything belongs to the Lord. Então, o que como a nossa filosofia explica, que quer que a gente veja neste mundo, tudo pertence a Deus. And all these things you offer to God also. E tudo, Everything belongs to God. tudo pertence a Deus. Então, tudo a gente pode oferecer a Deus. Everything is offered to God. Ofereça tudo a Deus. And in this way you can serve to God also. E dessa forma a gente pode servi-lo. And in this way you can love and affection to Him. E dessa forma a gente também pode ser amoroso e afetuoso com todos. Understand? Sometimes you see, we have two kinds of vision. Então, às vezes eu falo sobre isso, né? Que nós temos dois tipos de visões. What is that? De visão. Quais são essas duas? Vision of lust or vision of love? A gente tem a visão da luxúria e a visão do amor. Try to understand. This is true or not? Tenta entender. Vision of love or vision of lust. A gente tem uma visão de amor ou então uma visão de luxúria. Right? If you use this vision, then problem will come. Vision of lust, then problem will come. The vision of love, you will get benefit. Então, se você tem uma visão, um olhar com luxúria, então você vai obter, vai ser ruim, vai dar um problema. Mas se você tiver essa visão de amor, aí então você vai obter benefício. This is one. Love is going up, or lust is going down. Porque o amor, ele nos eleva, mas a luxúria, ela faz com que a gente caia, vá para baixo. When you are going to the temple, steps, then your vision going to up. Or when you coming down, your vision going to Para dar um exemplo, quando a gente vai para um templo, a gente tem que subir as escadas do templo, então a gente está olhando para cima, né? Nossa visão se eleva. Mas quando você está indo embora do templo, você tem que abaixar sua visão, você tem que olhar para baixo, você está descendo. Vision of love going to up, or vision of lust going to down. Então a visão do amor, a visão de amor, ela vai te elevar, mas a visão de luxúria vai fazer com que você caia. Lord is very tricky. He gives us eyes. Ou te traz para baixo. Na verdade, Deus deu... Use or misuse? Então Deus é muito esperto, né? Deu pra gente essa visão, olhar, mas como que a gente vai fazer um bom uso dele ou um mau uso? So how to use? Give love. Not vision of lust, vision of love. Então como... This is what we premamai chakshu, another called kamamai chakshu. Como The vision of love or vision of lust. Which way you can see? Então como empregar bem a nossa visão, o nosso olhar? A gente deve sempre olhar, ter essa visão de amor para com todos, não essa visão de luxúria. Então tem esses dois, você deve escolher e... So what is the conclusion? Which way you want to see? Então qual a conclusão? Vision of Com que visão vocês Which querem one? enxergar as coisas? Visão do amor? love. Premamai chakshu. Sanskrit word is premamai. E a palavra em sânscrito para essa visão é You are prema not blind. Lord gives your eyes. You can close your eyes. You open your eyes for the vision of love. Nós não somos cegos, Deus nos deu olhos, então a gente não fica de olho fechado, a gente abre, mas a gente deve olhar para tudo com essa visão de amor. Prema e chakshu. God Premanandi. Hara Govinda Vallabhari Gopala Govinda.
Ekadashi. How many do you know Ekadashi? Those are newcomers. Então amanhã é o dia de Ekadasi. Quem aqui conhece Ekadasi? Vocês estão vindo assim mais pela primeira vez, ou vieram ontem? Vocês conhecem Ekadasi? Quem conhece, levanta a mão. Anybody know? Yeah? No. Algum de vocês conhece Ekadasi? Vocês que estão aí atrás? You don't know? Não sabe o que é Ekadasi? Okay, little bit intro for Ekadashi. Ela vai falar um pouquinho sobre Ekadasi. Então, amanhã é um dia extremamente especial. É um dia extremamente especial porque se diz que Shri Krishna se manifesta na forma desse dia para dar benefício para todos os dias vivos que talvez não tenham capacidade de fazer uma prática que gere resultado, sabe? As pessoas dessa era, eu tenho muita dificuldade de fazer austeridades, alguma prática espiritual profunda. Então, o dia Krishna, o próprio Krishna se manifesta nesse dia de Ekadasi para dar o benefício para todas as entidades vivas por meio de, talvez, Ekadasi, nós temos 10 sentidos, mais ou menos são 11 sentidos. Então, aquela pessoa que oferece esses 11 sentidos no dia de Ekadasi, seja jejuando, não comer os grãos, nós tentamos nos manter sempre cantando os nomes de Krishna, e passar aquele dia naquela consciência espiritual, mantendo Krishna no centro, somente naquele dia. Então, o benefício que uma pessoa alcança por honrar esse dia de Ekadasi do próprio Krishna, ela consegue um resultado que não se compara a nenhum tipo de austeridade austera ou com milhares de anos, o que seja. Então, tantas horas você fala sobre esse Ekadasi amanhã, mas realmente eu não sei nada, eu sofro, eu jejuando, eu quero comer pão, quero comer as coisas, então eu não tenho qualificação, mas lá ele vai falar sobre as glórias de Ekadasi. E na verdade, se todos puderem vir amanhã, ouvir as palavras de uma pessoa que tem realização sobre esse dia, gera um tipo de potência no nosso coração, que a gente vai ter esse tipo de honra e vai ter a capacidade de seguir esse Ekadasi, que é um dia, que é um titi. Titi significa assim, o próprio Deus, Krishna, ele mora naquele titi, ele se manifesta naquele lugar, naquele dia, naquele horário, naquela ocasião. Então é meio assim, transcendental de se entender, mas realmente uma coisa extremamente poderosa, que até eu sei, eu sou completamente nada a ver. Então, mas Maharaj amanhã ele vai explicar todas as coisas. Try to day of Ekadasi, so how to observe Ekadasi in the day of Ekadasi, should not eat any kinds of grains. Eu peço de vocês, por favor, se puder. Então, vocês, por favor, então, sigam amanhã o jejum de Ekadasi, que é um dia, então, que a gente não deve comer nenhum tipo de grãos ou cereais. Understand? Rice, bread, wheat. In the day of Ekadasi, should not eat. Because our scripture is explaining the day of Ekadasi, all the dharmas of sinful activity remains in there. Como arroz, pão, trigo, etc. Todos os tipos de grãos, de cereais, a gente deve se abster de comer amanhã, não se deve comer nenhum tipo de grãos, porque as escrituras explicam que nesse dia de Ekadasi, que é um dia que é amanhã, todas as sementes das atividades pecaminosas, do pecado, residem nos grãos. In the day of Ekadasi, you can eat milk, yogurt, fruits, and also Brazil very available other things. No, white Manjuka. It is very sweet. Maharaj, they can come here tomorrow. They can try very nice Ekadasi prasad. Tomorrow you can come here and take Ekadasi prasad. If one Ekadasi will do, also all your sinful activity destroyed. This is different powerful. Então, mas no dia de Ekadasi a gente pode comer, não come grãos, cereais, como pão, trigo, arroz, etc. Mas pode comer leite, iogurte, frutas, batata. Aqui no Brasil também é muito comum a mandioca, pode comer a mandioca. E amanhã vocês podem vir aqui, vai ter o evento também durante todo o dia, vocês podem almoçar, jantar aqui com a gente. E vocês vão experimentar essa comida de Ekadasi, que é muito bom. The day of Ekadasi should not eat any meat, fish, and alcohol, other things. E também a gente também vale lembrar, não se deve comer carne, peixe, não se deve beber também, essas coisas. And I request you, please become vegetarian. This is good for you also.
Eu peço que vocês se tornem vegetarianos. Isso, ser vegetariano vai ser muito bom para vocês. Listen, I just met in... Where are you coming from? Victoria. She's a world champion. She's very nice, good health. She's completely vegetarian. She took Harinam, very nice. And all there was so much enthusiastic. Então, eu vim antes de vir para Arara, eu estava em Vitória, e lá tinha uma moça, né, que ela era campeã brasileira de Muay Thai. E ela é totalmente vegetariana, e ela inclusive aceitou Harinam, ela canta também o mantra Hare Krishna, aceitou iniciação, e a família dela também. Todo mundo tinha era vegetariano, eles tinham muita animação, muito entusiasmo, né, para cantar os nomes de Deus. Santos nomes. There are many people, they are misconceptions. If I would vegetarian, not eat meat, fish, maybe I will be very skinny, maybe I cannot work, maybe my blood is not what is called salt. This is not true. Então, e essa moça, né, campeã brasileira de Muay Thai, ela era muito saudável, né, corpo forte, mas não, campeã. E ela, porque tem muita gente que tem esse conceito errado, errôneo, de achar que, se eu virar vegetariana, eu vou ficar magrela, fraco, ficar doente, meu exame de sangue vai ficar o quê? Meus níveis de açúcar, enfim, eu não vou ficar bem de saúde, mas não, isso não é verdade. Prabhuji is how many years? How many years? Quanto? Desde 88. 1988. Eu tenho uma filha com 18 anos. About 30, 40 years ago. Então veja esse senhor aqui, ele é vegetariano há 30, 40 anos. Desde 1988 ele é vegetariano. So, actually, many people are there misconception. Doctors say, oh, if you are vegetarian, maybe you will be sick, your blood will become. This is not true. Tem muita gente que tem esse conceito errado, inclusive alguns médicos, que falam, se você virar vegetariano, vai ser ruim para sua saúde, vai faltar tal vitamina, enfim, vai faltar alguma coisa no seu sangue vai ficar assim, não vai ficar bom, vai faltar esses nutrientes, mas não é verdade. Even many also, Brazil, many they also, that is called vegan. E a gente vê hoje em dia, até mesmo no Brasil, né, muita gente é até mesmo vegana. Even they are not also drinking the milk. Não bebem nem leite. So this is not the actual, this is what they depend on your mind, these are things. So I request you to try to become vegetarian. Na verdade, virar vegetariano... That means you have to give the compassion to the others living entity. This is important. Isso é uma escolha, na verdade, que você deve fazer na sua mente. Né? É uma coisa mental sua, você decidir ser vegetariano ou não. E isso, eu peço que você se torne vegetariano, porque se tornar vegetariano significa que você está sendo compassivo, tendo compaixão por todos os seres vivos. So I request you. Então peço para vocês, todos, por favor, sejam vegetarianos. You try, then Krishna's mercy will come. Tentem pelo menos, e aí a misericórdia de Krishna, de Deus, vai vir. We are coming here to help your spiritual life. Your material life, you are trying to get many things. This is for you. Or we are trying to help your spiritual life. A gente vem aqui para tentar ajudar vocês na vida espiritual de vocês. Na vida material, a gente tem as nossas buscas materiais, a gente tenta busca alcançar as nossas realizações materiais, mas nós viemos aqui para ajudar vocês espiritualmente. Good, Prema. Everybody please, we will listen to Lord. Yes. Sita, I'm not qualified, all you are qualified. Aqui, ó. Viva
Swami Maharaj ki Jai Prabhupada Bhakti Praganti Shaka Swami Maharaj ki Jagaguru Bhakti Shridhanta Saraswati Thakur Prabhupada ki Vaishnava Sarvabhauma Shri Gautama Das Babaji Maharaj ki Satchidananda Sattva Swami Bhaktinath Thakur ki Vaishnava Sarvabhauma Shri Jagannath Das Babaji Maharaj ki Gaudiya Vedanta Rajabal Devi Debhushan Prabhu ki Jai Vishnu Chakravarti Thakur ki Jai Krishna Kaviraj Swami Prabhu ki Jai Rup Sanatan Bhakti Raghunath Jiva Gopal Bhakti Dasaraghunath Sakta Swami Prabhu ki Jai Srinivas Shamananda Prabhu Jaya ki Jai Narottam Das Thakur ki Jai Lochan Das Thakur ki Jai Raghunath Das Swami Prabhu ki Vem se kaho Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda ki Jai Navaditam ki Krishna Go Gopi Go Govardhana Nasavanama Shiva Shundu Tham ki Jai Radha Kunda Sham Kunjavuna Ganga Tulasi Bhakti Devi ki Jai Puri Katra Dham Jagannath Baldev Subhadra Sudarshan Chakra ki Karamashi Chaitanya Ma ki Anasaka Ma ki Jai Nishinga Bhagavan ki Bala Maharaj ki Ananta Koti Koti Vaishnav Vrinda ki Samakata Bhakta Vrinda ki Gaur Bhakta Vrinda ki Harinam Sankirtan ki Harinam Mahashankirtan ki Gaura Premanande Krishna Shri Bhaktivedanta Goswami Maharaj ki Okay, now please distribute. Jackfruit Sabji ki